Olá a todos, muito boa noite. Você que quer se tornar um pesquisador na área da saúde, mas não sabe por onde começar, ou ainda não sabe se esse caminho é realmente para você, aqui na série Entrevista com Researcher Top, eu converso com pesquisadores que estão vivendo ou que já viveram a ciência na prática, compartilhando trajetórias reais, desafios e tudo aquilo que ninguém te conta sobre a carreira acadêmica. Se você quer construir o caminho na ciência com mais clareza e estratégia, já se inscreve no meu canal e vem comigo. Hoje eu converso com Viviane Vasconcelos Leite. Viviane é enfermeira de formação, mestre em engenharia de materiais e doutora em medicamentos e assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, a qual tive a honra de ser orientadora. Ela construiu uma trajetória sólida na saúde, com atuação em terapia intensiva, gestão hospitalar, vigilância sanitária e práticas integrativas, incluindo o uso de plantas medicinais, que foi inclusive tema do seu doutorado. Hoje, Viviane vive em um novo momento. Atua no interior de Minas Gerais, dedicada à produção artesanal de cachaça em uma propriedade familiar, da plantação da cana ao produto final, além de manter sua atuação ainda como orientadora na pós-graduação. E já estou sabendo de um livro, Mulheres na Cachaça, que são 28 mulheres que têm alguma atividade relacionada ao universo da cachaça, contando as histórias de vida. E eu já estou curiosa para ler esse livro, viu, Viviane? Sua trajetória, ela levanta uma pergunta muito poderosa. O que acontece quando uma pesquisadora leva a ciência para além da academia e aplica esse conhecimento em um novo contexto de vida e trabalho? E assim, inicio essa entrevista já começando com uma pergunta que eu sempre inicio. Vivi, quando foi que que você percebeu que a pesquisa faria parte da sua trajetória profissional? Ou seja, quando você atinou e falou, eu quero fazer um mestrado, ou eu preciso ir para o doutorado, em áreas um tanto quanto diferentes. Conta pra gente. Sim, um pouco de, são áreas, eu transitei em áreas muito diferentes, né? Primeiro, eu gostaria de te agradecer pelo convite, Cristina. Fico muito honrada, né? Muito lisonjeada em poder contribuir com o seu canal e com a minha experiência, né? Na pesquisa e hoje em dia na cachaça. Então, começou na enfermagem mesmo, né? Eu acho que foi quando eu me despertei. Eu sempre fui muito questionadora, né? E na enfermagem, assim, eu sempre busquei mais do que executar uma técnica. Eu sempre quis entender e aperfeiçoar, buscar um conhecimento que tivesse além de simplesmente seguir um POP, uma rotina, né, de uma técnica. E eu acredito que, assim, esse foi o start mesmo, né? E com relação, né, a essas passagens, né, dessas áreas aí da minha experiência, da minha vivência, né, enquanto pesquisadora, enquanto profissional, eu vejo que as áreas que eu transitei, eu sempre busquei respostas para a atividade que eu estava desempenhando como enfermeira naquele momento, né? Então, quando eu busquei o mestrado na engenharia de materiais, eu estava num período trabalhando na terapia intensiva, fazia parte de comissão de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, então, eu fui pesquisar nesse campo, né? A minha pesquisa tratou no mestrado de resíduos de serviço de saúde, né? Eu fui tentar entender um pouco, buscar um pouco, né, de explicação mesmo para algumas coisas que eu via na prática e que me incomodavam na prática com relação a controle de infecção nos meus pacientes do CTI, né, a gestão, o manejo do resíduo hospitalar, e isso era uma grande preocupação na época. Então, por isso, eu fui para o mestrado nessa área. Isso foi em que ano, Vivi?
que você fez o mestrado? 2012, 13. Olha que interessante. Eu realmente eu não me lembrava ou não sabia mesmo dessa trajetória. E foi muito pioneira, né? A sua pesquisa nasce de indagações, que é todo pesquisador, é um curioso nato, ele começa e ele não se inquieta com a falta de resposta, né? Então isso faz com que é uma motivação você buscar. E num momento onde não haviam respostas. A gente ainda não estava Sim. discutindo resíduos. Essa discussão de resíduos, o marco regulatório, ele só vem depois de 2015, 2018, por aí. Então, nasce dessa questão. E o doutorado? O que que te motivou a fazer o doutorado? Porque aí você não trabalhou mais questões relacionadas à terapia intensiva. Mas assim, eu vejo que em todas essas áreas que eu transitei, sempre tinham pontos de conexão, né? E eu acho que quando a gente começa na pesquisa, né, eu falo que eu acho que o bichinho pica a gente não consegue parar, né? E Uhum. assim, a gente vê que não tem um ponto final, que quanto mais você busca esse conhecimento, mais você sente necessidade dele, né? Eu acho que isso é uma E é tão construção paradoxal porque contínua. quanto mais a gente sabe, menos a gente acha que sabe. Não é Isso mesmo. paradoxal? É muito É doido. muito, muito. Hoje eu vejo isso assim, né? Inclusive quando você me convidou, eu pensei, nossa, mãe, será que eu vou ter alguma contribuição, né? Assim, com essa minha experiência aí, transitando por tantas áreas diferentes e hoje, né, atuando numa outra atividade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que no final das contas tudo está conectado, né? Tá. A gente vai falar um Inclus- pouquinho sobre isso com a cachaça também. Inclusive a questão do doutorado, né, que você fez sobre minha orientação, que foi um grande aprendizado para mim, a questão do uso das terapias, as plantas medicinais, né, o óleo de Sim, copaíba aí como tratamento para as feridas crônicas, que são também sim, muitas feridas que dão nesse ambiente hospitalar, né, principalmente pessoas sim, sim. acamadas de longo tempo. Fala um pouquinho sobre o óleo de copaíba, que você sabe que eu sou muito apaixonada. São as minhas terapias do coração, né? É óleo de Aham, copaíba e o própolis. São coisas que eu sou encantada. Aqui em casa são 3 tratamentos padrão. A hora que começa a sim. reclamar, qualquer um que reclama, mãe, tô sentindo dor de cabeça, toma água, é o primeiro. Depois, Sim. ai, tô sentindo própolis, não resolveu não, ó, vai ter que tomar óleo de copaíba. Brincadeira, óleo de copaíba é só para passar, fazer uma massaginha, gente, eu ainda não estou ingerindo, não. Mas eu adoro. É. Conta aí um pouquinho para que serve, o que que foi o grande achado da sua tese, assim, que para mim foi muito prazeroso fazer parte disso. Uhum. Então, eu também sou apaixonada pelo óleo de copaíba e vários outros, né? Mas a copaíba, como eu te falei ainda há pouco, eu vejo que assim, em cada momento dessa minha trajetória na pesquisa, a minha atividade na enfermagem, eu relacionei muito com o que eu estava desempenhando na enfermagem naquele período. Então, assim, desde esse período, né, que eu estava também no CTI, eu sempre gostei muito da parte de tratamento de feridas. E aí depois, né, passado alguns anos aí desde o mestrado, foi em 2013 que eu finalizei, eu cansei um pouco da terapia intensiva. Cansei no sentido assim, desgaste é, emocional, físico, né? E a gente também vai, com a idade, a gente vai tendo algumas, não digo limitações, mas a gente vai optando por outras, é, sei lá, outras Outras formas, né? necessidades, né? Outras Isso, necessidades é de verdade, vida. adaptando, reorganizando, né, a carreira. E aí, nesse período que eu decidi parar no CT, sair do CTI, né? Eu falei, nossa, o que que eu quero fazer hoje? O que que eu gosto muito de fazer no CTI? Era tratamento de feridas. Então, eu pedi para ir, né, para o ambulatório
do hospital e que tinha muita ênfase e que dava muita ênfase no tratamento de feridas, de várias atendia várias especialidades médicas e muitas delas os pacientes, né, ficavam crônicos e com acompanhamento ali de ferida, ferida aguda, ferida crônica, né? E aí eu Uhum. comecei nessa outra fase, vamos dizer assim, da minha carreira como enfermeira. E, e foi muito maravilhoso, porque nessa época, assim, eu fiquei ainda mais apaixonada, né? Porque o meu foco ficou sendo esse mesmo, tratamento de feridas, e aí eu fui, né, buscar outras coisas, outras informações. Então, nesse período, eu fiquei muito na dúvida, né? Porque eu queria dar continuidade na pesquisa, e aí eu ficava assim, nossa, será que eu continuo na engenharia ou eu vou justamente buscar respostas, né, conhecimentos para o que eu estou trabalhando hoje, né, naquela época, que eram as feridas. E acabei optando por buscar na faculdade de farmácia, né, onde eu sabia que tinha linha de pesquisa, que existia a possibilidade de eu trabalhar com uma pesquisa nesse tema. E aí foi assim que começou a história do doutorado, né? Com relação à Copaíba, eu via na assistência, na minha atividade, né, como enfermeira no meu dia a dia, a resposta. Eu via a resposta do tratamento para as feridas. E muitas vezes esse paciente ele ia para um atendimento médico. E às vezes eu ficava assim, e o médico muitas vezes falava para mim assim: isso não funciona, isso não vai adiantar. Planta, naquela época, eu ouvia muito isso. E eu ficava assim, gente, eu preciso mostrar para eles que funciona, Aham. né? Porque a gente ficava naquela coisa. Eu queria utilizar, mas se o médico, que era o que estava conduzindo o tratamento do paciente, não concordasse, eu não, eu não usava, né? Uhum. Então, assim, e eu vi que desde que eu entrei no doutorado e comecei a conversar com eles sobre isso, e comecei a estudar e falar com mais propriedade, né? Essa coisa foi Uhum. mudando bastante. Assim, passou um Interessante. tempo que eles me chamavam para falar o que que é para qual das suas plantas aí que você acha que a gente deve usar nessa ferida. Então, Uhum. assim, a gente teve isso, né? Como que a E a pesquisa e o Copaíba conhecimento muda a realidade, né? isso. E a Copaíba foi porque eu realmente via que ela fazia muita diferença, principalmente nas feridas crônicas, né? Feridas Uhum. de úlceras venosas, que são assim, as úlceras diabéticas, né? Que são de difícil de fechar, de difícil tratamento. E assim, com persistência, eu via na prática que essas feridas começavam a fechar, né? E aí, por isso, eu optei por esse caminho e foi, assim, maravilhoso. Eu que o diga. Vi, então você é enfermeira, seguiu a trajetória, hospital, vários caminhos, mestrado em resíduos hospitalares, depois um Uhum. doutorado em plantas medicinais. E depois teve um ponto de virada. O que que aconteceu? Abra o seu coração para nós, que fez você mudar um pouquinho essa trajetória, sair da área de assistência à saúde para ir para outro caminho. Uhum. Você fala agora já na minha atividade atual. Na sua atividade atual. Todo mundo curioso para saber. Acredito que todo mundo ficou com muita vontade de entender esse processo aí. Por que que você virou para uma empreendedora na área da cachaça? Uhum. Então, quando, né, no mestrado e no doutorado, eu tinha um plano para minha vida. Eu já tinha avaliado, né, o tempo que eu iria me aposentar, a idade que eu iria me aposentar, eu já tinha mais ou menos em mente, e eu pensava assim, nossa, eu vou me aposentar da enfermagem muito nova. Eu quero ter uma outra atividade.
E aí sim, por isso a pesquisa pensando em lecionar Uhum. futuramente, né? Seguir a carreira mesmo acadêmica. Mas assim, infelizmente foi por um momento difícil na minha vida, que foi do metade do doutorado para frente, eu não me lembro se eu já estava sendo orientada por você, que aconteceu o falecimento do meu irmão. Então, foi um período assim muito difícil. Eu acho que foi o período mais desafiador da minha vida. É, né, assim, no meio do doutorado, então eu pensei, muitas vezes eu pensei em largar, em desistir, né? E vieram outras responsabilidades, vamos dizer assim, né? Na minha casa somos só nós dois, né? E a gente sempre teve essa propriedade no interior, é uma pequena propriedade, mas sempre foi assim, de família mesmo, dos meus avós e depois para o meu pai, e depois o meu irmão é que trabalhava lá, né? Eu sempre tive na minha mente assim, meu irmão, ele gostava de lá, ele não progrediu muito no estudo, né? Ele terminou o segundo grau e quis ficar por lá mesmo. Então, essa atividade eu entendia que era uma atividade dele, né? E ele, mais jovem que eu, me pregou essa peça, né? Eu nunca imaginei que ele fosse antes de mim. Então, foi um momento muito difícil. Já passados alguns anos, ainda mexe muito e me emociona muito. E nesse momento eu tive que tomar essa decisão, né? O que que eu vou fazer? Eu dou continuidade, e aí eu tive muito apoio do meu marido, né? Que a gente pensou, ou a gente continua, ou a gente vai ter que vender né, partir para outra. Então, eu ficava com muito pesar, ele também, né? Porque a minha infância foi toda nesse lugar, né? Então lá tem um significado para mim muito forte, né? Assim, da família, de infância, Qual de que toda cidade da que é minha vida. mesmo? É Carmópolis de Carmópolis. Minas, é bem Uhum. perto daqui. Sim. E aí, a partir desse momento que a gente decidiu que iria continuar, né? Nessa época, o Alambique era informal, ele não era registrado. E aí a gente decidiu assim: se a gente for continuar, nós vamos fazer todas as adequações e vamos registrar no Ministério da Agricultura, legalizar tudo. E aí que a gente começou nessa trajetória, né? Uhum. E conseguimos, né? Conseguimos o registro, e de lá para cá a gente vem trabalhando, né? Na cachaça. E assim, é muito engraçado que muitas vezes o que eu, nessa minha trajetória, desde o mestrado com o doutorado, hoje eu me pego utilizando muito do que eu aprendi. Muito do que eu aprendi. Então, assim, é muito interessante isso e ainda mais prazeroso para mim, né? O que, Porque a por exemplo? O microbiologia, que que você por utiliza exemplo, assim? a microbiologia. Eu estudei muito microbiologia, tanto nos resíduos quanto na Copaíba, na pesquisa com a Uhum. Copaíba, né? E hoje a microbiologia faz parte da cachaça, né? A cachaça, eu preciso fazer uma fermentação do caldo de cana para depois destilar. E essa fermentação, ela tem todo um rigor, né, de método, de parâmetros que a gente precisa acompanhar, né? De Uhum. crescimento das leveduras, né? Eu tenho Uhum. que ter um controle do crescimento bacteriano e Uhum. eu tenho que estimular as minhas leveduras, né? Uhum. E isso tudo requer controle mesmo, Uhum. parâmetros. Então, eu analiso pH, eu analiso acidez, né? Temperatura, tem que estar tudo de acordo, né? O Garantia brilho, de qualidade para que todos todos os isso, lotes tenham o mesmo sabor. isso mesmo. E aí a gente vai para essa outra etapa, que é uma etapa seguinte também, né? Que é da padronização. Então, assim,
tem que ter um padrão de teor alcoólico, né? De tudo. Uma parte mais subjetiva, né? Que é a análise sensorial, também faz parte do padrão, e a gente vai buscar também é, método, né? Uhum. Lá de trás para a gente conseguir evoluir aí nesse processo da cachaça. Maravilhoso. É difícil fazer uma conexão, né? Agora parece que abandonou a carreira, a pesquisa, mas quando as coisas se completam, você só seguiu um caminho diferente da bancada, onde sua bancada é uma fazenda. E isso é maravilhoso, né? Eu acredito que deva estar sendo muito prazeroso. Eu tenho visto as suas postagens assim, o seu semblante muito alegre, e eu acho que crescer nessa área e ver como o segmento um segmento familiar, né? E eu acho que deve ser muito orgulho, muito motivo de orgulho para você. Muito legal mesmo. E você sente que precisou se reinventar, né? E como saber a hora de mudar de direção sem sentir que está começando do zero? Existe esse caminho ou essa possibilidade ou não? Você achou que estava abandonando tudo e depois que você viu que poderia aproveitar as coisas? Conta como que é seu Sim, sentimento. não, teve esse momento, com certeza. Teve, assim, esse momento de eu pensar, né, de ter até um certo conflito mesmo para tomar essas decisões, né? De pensar, nossa, puxa vida, né? Eu planejei, de depois terminar o doutorado, lecionar, e agora vou abandonar tudo e começar do zero. Mas, assim, eu acho que não é começar do zero, né? Eu consigo hoje conciliar, né, as orientações, e aí eu optei, né, por entrar no trabalho, né, como professor, com as orientações, porque me dá mais flexibilidade, né, Uhum, de horário. Eu consigo, às vezes, desenvolver essas atividades estando em Belo Horizonte ou estando no interior. E isso me dá uma proximidade com a academia, né, com a escola, com a universidade. Então, isso me faz muito bem também. imagino. E agora mesmo eu estou terminando uma turma de pós-graduação da medicina e medicina de família e comunidade, e assim, é muito gostoso, né? E tá dando para conciliar, né? Uhum, Uma uhum, questão interessante também que eu pensei, né, que eu poderia trazer. Esse final de semana, como é que mudou assim, né? A minha vivência. Esse final de semana eu fui num simpósio, o terceiro simpósio de cachaça de alambique da Universidade Federal de Lavras. Então, assim, o tempo todo na pesquisa, né? E o interessante foi ver lá, e isso, assim, eu acho que eu tive essa percepção, acho que muito esse final de semana lá em Lavras, de que a pesquisa ela tem que estar em todos os lugares, não só dentro da universidade, ela tem que estar na indústria, ela tem que estar no campo, ela tem que estar onde tem produção, onde as coisas são produzidas, né? E lá em uhum. Lavras eu vi muito isso no seminário. Tinham muitos produtores, né? Eu acho que isso assim é um feito enorme da professora que é coordenadora lá, a professora Maria das Graças Cardoso, ela que coordena o Centro de Referências de Cachaça da UFLA. Ela conseguiu levar para dentro da universidade os produtores de cachaça. E não Que só legal. eu que tenho interesse nessa área, produtores assim, do meio rural mesmo, Uhum, pessoas que talvez nunca entraram numa universidade, estavam lá no seminário, né? que E legal. assim, foi muito interessante isso, porque eu vi profissionais de vários segmentos, né, de um universo enorme aí da cachaça, e mesmo os profissionais da pesquisa, né, os professores que palestraram, que participaram,
de diversas áreas. Então, assim, começou com o pessoal da agronomia falando de plantio de cana, e a gente vai terminar lá o pessoal da engenharia de alimentos e outras áreas falando de análise sensorial da cachaça, né? Química, microbiologia, isso tudo. Então, assim, fica muito mais prazeroso para mim. É muito interessante, porque são vários movimentos, né? É tanto um movimento da pesquisa saindo da universidade e indo para lugares não convencionais, né? Você utilizando a pesquisa dentro da sua fazenda, mas também pessoas que estão nas fazendas e que não fazem parte desse universo indo para as universidades. Essa é uma troca muito Uhum. rica e muito importante. Quando a universidade consegue exercer suas atividades extramuros e se conecta com a Isso. população, com a comunidade, a gente consegue transformar realidades, porque é a partir da ciência que a gente traz inovação. E eu acredito, Uhum. pelo seu semblante, que você já veio cheio de novas ideias. Ideias são sempre novas, né? Isso é um exagero, mas de ideias de assim, nossa, eu acho que eu posso fazer diferente. Ah, eu vou tentar fazer isso. São formas de pesquisa, depois você vai validando e trazendo. Então, isso é sensacional, é Uhum. incrível, né? É, Muito é bom. sim. E assim, o Então, outro lado, só continuando esse assunto que eu achei muito interessante, né, lá esse fim de semana, é de ver pessoas assim, ah, de todo tipo, né, e de todo grau de instrução, discutindo sobre a análise da cachaça, né? Um produtor rural que chega lá e fala assim, não, minha cachaça está com acidez elevada, a minha cachaça, eu tive um problema, o carbamato de etila subiu muito, sabe? Então, uhum, assim, é muito legal isso. uhum, que legal, que legal. É, é um processo muito rico, né? Eu vejo. Uhum. Fala um pouquinho mais da sua cachaça, do nome. Agora a gente vai ter aí sendo transmitido para várias pessoas e eu estou curiosíssima já para experimentar. Então, a cachaça a gente decidiu por homenagear o meu pai, né? Então a cachaça se chama Paula Azevedo. No Uhum, início, né? Ainda com o meu irmão, quando ele retomou a produção, né? Ele ficava pensando no nome e a gente, né? Assim tentando, um falava uma coisa, outro falava outra e a gente não conseguia chegar a uma conclusão. Até que numa conversa a gente falou, gente, a cachaça já é conhecida lá, né, na cidade, já era muito conhecida desde que o papai produzia, pelo nome dele, pelo fato de não ter nome, de não ter marca, era a cachaça de A Paulo. cachaça do Aham, Paulo Azevedo. Então eu falei, a gente tem que continuar, né? E foi uma forma de homenagear o meu pai também, né? Que uhum, ele produziu muita cachaça, mas ele faleceu em 2009. Então, um bom período aí a gente está produzindo sem a presença dele, mas com os ensinamentos dele, né? uhum. É uma Nesse presença processo. constante, né? Eterna É, agora. Que isso, legal. isso mesmo. Então, foram momentos muito desafiadores. Então, a sua mudança de trajetória vem de um grande desafio e que você Uhum. transformou os limões em uma caipirinha, né? É mesmo. Não foi nem numa limonada, foi Boa. numa caipirinha que deve ser deliciosa. Você se arrepende de algo, Vicky? Arrepende de algo nessa trajetória? Não, eu não me arrependo. Eu vejo que, assim, tudo que aconteceu veio construindo a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, não me arrependo de nada. Legal. Que bom, foram muitos desafios e muitos aprendizados, né? E você É, daria algum conselho para quem está na graduação ou na pós-graduação, não sabe exatamente qual caminho a seguir, tem dúvidas em relação a
a essa questão familiar, a seguir a herança familiar ou seguir novos caminhos? O que você Uhum. diria para uma pessoa que chegasse numa situação assim difícil de se resolver, cheia de dúvidas? Então, é muito difícil, assim, um conselho, porque ele vai partir da minha experiência pessoal, né? Mas se eu puder falar, assim, uma coisa que para mim faz muito sentido, é não ter medo de mudar. Não ter medo de mudar o caminho. Ah, você optou por um caminho ali, chegou adiante, você viu que não era aquilo que eu pensava, não deu certo, muda. Eu acho que sempre é tempo de recomeçar, Uhum, sabe? E tudo, todos esses caminhos, eles agregam, eles constroem, né? Eles vão construindo a gente, né? A personalidade da gente, tudo, a pessoa que a gente se torna. Então, eu acho que não pode ter medo de mudar, né? E assim, muitas vezes a gente precisa ser resiliente também, né? Às vezes, naquele momento ali, por exemplo, na hora que, quando a gente tomou a decisão, né? Não, vamos pro Alambique, e aí, lá naquele período, eu ficava pensando assim: nossa, eu vou conseguir conciliar, eu vou continuar na pesquisa, vou fazer um pós-doc, vou dar aula e tal. Mas, assim, é muito trabalhoso a questão da cachaça, né? E somos só eu e meu marido, né, para organizar tudo. Então, assim, eu vi que não daria para assumir algum compromisso, assim, né, nesse sentido. uhum, E aí, por isso, essa questão da orientação veio a calhar para mim, né? Assim, por um bom tempo, eu fiquei na dúvida. Nossa, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou no caminho certo? Mas, assim, sempre foi prazeroso. Então, ao mesmo tempo que eu ficava na dúvida, eu voltava, falava assim, não, é isso mesmo. É isso estou no mesmo, caminho porque certo. tá bom, né? É Uhum, gostoso, né? uhum. E uma E coisa, agora assim, você já que deve estar tendo um retorno financeiro, inclusive, né? eu ia falar isso, sabe? Às vezes, nem tudo é o retorno financeiro, né? É muito difícil trabalhar com cachaça. A É, parte comercial é a parte mais difícil, né? A produção não, a produção é uma maravilha, é uma delícia, né? Mas a parte comercial é muito difícil, principalmente em Minas, que a gente é referência em produção de cachaça de alambique, né? A cachaça artesanal, né? Hoje a gente chama cachaça de alambique, né? uhum, Quando você ouve falar cachaça de alambique, é porque a produção é em menor escala. Normalmente o produtor planta a própria cana, né? Isso uhum, que define. uhum. E então, a parte comercial que eu estava falando é a mais difícil, porque Minas tem muita cachaça boa. Tem muita. Então, assim, o mercado é bem competitivo. E o mais Uhum, interessante é que quando a gente se reúne com outros produtores, a gente não parece concorrente. A gente parece um grupo de amigos. É um uhum. sempre querendo ajudar o outro, Que sabe? bacana. E lá aconteceu isso comigo e o outro, não, já aconteceu isso comigo também, dá dica, né? E abre a sua experiência, tanto negativa quanto. Então, assim, são parcerias incríveis que a gente vai fazendo. Infelizmente, na E, academia não é sempre assim, não, né, Didi? pois é, tem isso também. Várias áreas, né, Cris? Uhum, Assim, sim. essa competição, ela está muito presente em várias áreas, né? Uhum, E eu vejo, assim, eu às vezes até atribuo isso um pouco, porque as pessoas são pessoas que, os produtores normalmente são pessoas que vieram, né, do meio rural, que têm aquela conexão com o meio rural. Então, são, assim, pessoas muito simples. E eu estou falando não com relação ao poder aquisitivo, uhum, porque tem muito produtor de cachaça rico,
né? Uhum, Eu uhum. quero chegar Sim. lá. Mas normalmente são pessoas que têm uma simplicidade intrínseca mesmo. Então Uhum, eu acho que facilita muito essa relação de parceria, uhum. sabe? Eu acho que é isso. É muito, muito interessante ouvir isso, assim, dessa parceria, dessa grande comunidade, né? E outra coisa que eu vi nas suas fotos que você me mandou é que você também está recebendo estudantes, alunos, então essa coisa de dar aula também Uhum. não está totalmente de lado, não, né? Eu te mandei umas fotos e visita técnica, né? Aham. Porque tem uma cidade, Itaguara, que é próximo lá de Carmópolis, tem uma escola que tem curso técnico em agropecuária. Então, Hum. eles solicitam visita técnica, né? E é muito gostoso receber o grupo de alunos. Ai, que legal. Quem sabe aí não é uma nova área que você vai começar a dar aula nessa área, ou um Pois é, pós-doc nessa área de pesquisa, né? Quem sabe? quem Ou sabe? pronta para mudar, você já está. Você já tem bem menos medo do que antes, né? É, com certeza, hoje sim. Muito legal. Vivi, para finalizar, e assim, eu não queria parar porque é muito gostoso conversar sobre isso, mas eu vou deixar aberto para as pessoas que quiserem mandar dúvidas e depois se conectar com você, né? Mas Uhum, eu te convidei para essa entrevista porque você é uma researcher top, né? Você tem uma trajetória brilhante aí de estudos, de pesquisa, de indagações, de pessoa que não se aquietou com a realidade e resolveu promover mudanças, né? Então, só por essa vivência, pelos seus títulos, você é uma researcher top. Mas você também é porque você construiu algo totalmente fora do que é tradicional. Mas o que que te faz sentir uma researcher top? Eu sei que na hora que eu te convidei, você falou assim: será que eu sou? Mas depois eu tenho certeza que você pensou e falou assim: eu sou. Eu sou muito top. E o que que te faz assim? O que que te faz se sentir uma pessoa especial, uma pesquisadora especial? O que que é o seu diferencial enquanto pesquisadora? uhum. Eu acho que a gente aprende a ter o olhar científico, né? E eu acho que a gente aplicar isso em diferentes contextos é uma habilidade. E aí, quando eu comecei a pensar se realmente eu estaria à altura, né, de uma entrevista no seu canal, eu pensei isso. Eu falei, não, gente, eu transitei por tantas áreas e hoje eu tenho essa habilidade de aplicar no que eu estou fazendo atualmente, né? Então, assim, é, isso eu acho que o senso crítico que a gente desenvolve na pesquisa, né? E aplicar isso tudo em alguma coisa que vai gerar valor mesmo, né? Eu acho que é isso, principalmente, né? E a gente não precisa ter medo de não seguir um padrão, Uhum. né? Eu acho que passa um pouco por aí. Então, assim, eu penso que hoje eu continuo sendo pesquisadora, só que num ambiente diferente, né? Maravilhoso, maravilhoso. Só de ser mulher pesquisadora, você já saiu do padrão. Agora, ser mulher pesquisadora, empreender na área da cachaça, nossa, é muito top. Parabéns, parabéns. Gostei Obrigada. muito da conversa, muitíssimo obrigado. E se essa conversa faz sentido para você que está nos ouvindo, já deixa seu like, compartilha com alguém que também quer seguir na ciência e tem medo das modificações que a vida vão lhe proporcionar. E me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve com essa entrevista. Se você quer dar os próximos passos para se tornar um pesquisador na área da saúde ou em qualquer área, aponte aqui na descrição e nós temos mais conteúdos para te ajudar nessa jornada. A gente se vê na próxima entrevista com o Researcher Top.